Olá pessoal, resolução de mais uma questão do Enem, questão interessante. Dessa vez questão de progressões, vamos verificar por quê, né? As projeções para a produção de arroz no período de 12 a 21 em determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante. A palavra constante é muito utilizado nesse tipo de questão, vou explicar por quê. O quadro apresenta a quantidade de arroz em tonelada que será produzido nos primeiros anos, foi de 12 até 15. Toda vez que tiver uma sequência de valores, uma sequência numérica assim, o interessante é você analisar o que aconteceu de um para o outro, né? E aí você percebe aqui que teve um crescimento, como ele falou, e quando ele diz constante, o que significa, gente? Aí já te deu uma dica que vai sempre ser o mesmo crescimento. Isso é uma particularidade, né? Crescimento geralmente acrescenta alguma coisa e o valor constante geralmente a gente chama de razão. Então, essa típica questão de progressão aritmética, também conhecida como PA. Vamos verificar por quê? De 50 e 25 para chegar a 51 e 50, eu preciso de exatamente 1 e 25, certo? Obviamente. Agora vamos analisar se mantém. 51 e 25 mais 1 e 20, 51 e 50 mais 1 e 25 vai dar 52,75. Bateu. Então, acrescentou 1 e 25, sempre aumentando 1 e 25. Confirmando o último caso, se eu acrescentar vai dar 53, 75, 54. Então, de fato, a gente descobriu que ela é uma clássica questão de progressão aritmética. Beleza? Aí ele pergunta qual é a quantidade de arroz em tonelada que deverá ser produzida de 12 a 21. Ah, Humberto, mas eu comecei em 12 e não sei o 21 que está aqui exato. Eu vou te ensinar a encontrar o 2021. Beleza? Beleza. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, né? O meu primeiro termo da minha sequência é o termo 50 e 25. O meu segundo termo da minha sequência é o 51 e 25. Todos eles têm um crescimento, a gente chama de razão, né? O que está somando para encontrar o termo da frente, digamos assim, é o valor 1 e 25. Esse cara chama razão. E aí teve um salto até chegar aqui embaixo, que é o 2021. Só que o 2021 ele vai ser qual posição? Se eu começo no 12, se o 12 é 1, né, A1, se esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4, aí vamos pensar. 15, eu vou ter 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu vou ter 6 abaixo. Então você vai ter o um A5, o A6, o A7, o A8, o A9. Então, ele será o meu A10. Pode fazer a conta calmamente. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ou seja, a gente precisa encontrar o último termo que vai ser o termo décimo, né? O décimo termo que é a nossa caixinha de surpresa. Ah, Humberto, mas se você encontrar o décimo termo, você não vai saber o total, porque o total tem que somar isso tudo aqui. Ele está pedindo para somar isso daqui, né? E por quê? Ó, qual é a quantidade de arroz no período todo? Então ele quer a soma, tá? Mas a soma eu vou fazer depois, uma coisa de cada vez. Primeiro vamos encontrar esse tal desse A10. Como é que eu acho esse A10? Através de uma fórmula chamada termo geral da PA. Tem uma videoaula explicativa sobre isso. Mas como funciona? É bem simples. Você pega um termo qualquer, vamos supor que eu pegue o A2, um termo qualquer. Soma a razão multiplicada pela diferença da posição dos termos que você escolheu. Se eu quero 10 e escolhi o 2, 10 menos 2, 8. Então, esse é o cálculo que você tem que fazer. Simples assim. A10 vai ser quanto que é o A2? 51 e 50, mais a razão, que é 1 e 25, isso tudo vezes 8. Multiplicação vem primeiro, multiplica primeiro bonitinho, depois soma, você vai encontrar 61,50. Então, 61,50 tonelada
foi produzido em 2021. Mas aí eu quero a soma, repito. Aí você vai para uma outra fórmula. Essa aqui é uma fórmula. Qual é a outra fórmula? Soma de termos da PA. Qual é a fórmula da soma de termos? Para somar 10 termos, basta somar o primeiro e o último, multiplicar pela quantidade de termos a ser somado, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula. E aí, para somar esses 10 termos, você vai pegar qual é o seu primeiro? 50 e 25. Qual é o décimo? Justamente o que eu encontrei agora. Qual que eu encontrei agora? 61,50, certo? Multiplicado por 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5, certo? Soma porque está dentro do parênteses, depois multiplica esse resultado por 5 e você vai ter 558,75. 558 toneladas e 75. Essa é a resposta. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos e tamo junto.